Fala, Wakers! Aqui é a Inza Laine. Bem-vindo e bem-vinda à comunidade AwakeX. Você já sentiu que o mundo que conhecemos, acelerado, fragmentado e desconectado, já não serve mais? Já percebeu que algo dentro de você está pedindo por uma mudança na forma de viver? E se essa forma não estivesse no futuro, mas no resgate de algo antigo, profundo e essencial? Então, seja bem-vindo e bem-vinda à comunidade viva de transformação que já conecta milhares de consciências despertas em busca de algo que vai muito além do individual. Aqui, a ciência, a neurociência, a espiritualidade, elas se entrelaçam com uma linguagem comum que revela o ser humano completo, aquele que vive em harmonia com a natureza, consigo, com o outro e com a evolução da vida. E o nosso propósito é criar um fluxo contínuo de abundância energética, espiritual, emocional, financeira e unindo o que há de mais avançado na ciência com os saberes ancestrais e mais potentes da Terra. Estamos vivendo um momento único na história humana, um momento assim que é um ponto de virada planetário. E exatamente por isso que esse episódio de hoje é tão necessário. Hoje nós vamos falar da cultura do cuidado e do bem viver. Mas afinal, o que é bem viver? Será que é sobre conforto, estabilidade, ou estamos falando de algo muito mais profundo? E como seria viver em um mundo onde o cuidado é o centro das decisões, das relações, da forma como nós nos organizamos? Um mundo onde o legado das matriarcas, dos quilombos, dos povos andinos, dos povos originários volta a pulsar forte, como um lembrete que o caminho já existe antes da desconexão, que esse futuro é ancestral. Será que é possível cocriar uma nova realidade sem curar o nosso afastamento da terra, do tempo, do feminino, da coletividade e dessa sabedoria ancestral? Então, esse episódio é um portal para relembrar, despertar e sentir como esse resgate pode transformar não só a nossa saúde, mas como a forma como nós relacionamos com tudo ao nosso redor. E esse é o podcast AwakeX, um espaço dentro do espaço onde o corpo, a mente, o espírito, a natureza se encontram para expandir a consciência e despertar o potencial humano mais essencial. E hoje nós estamos com uma super convidada, que é a Lide. Ela é artista, performance nos projetos Senhora dos Pássaros, já se apresentou em vários festivais ligados a saberes originários, mulher africana em diáspora e bisneta de Tupinambás. É terapeuta da comunidade Raizeiras Quânticas, doula, educadora popular em saúde e discípula da mestra quilombola Dona Flor do Moinho. Mulher medicina, que buscadora dessa visão desde 2013, está dentro dos projetos do Caminho da Matriciência e há 15 anos conduz vivências voltadas para os círculos femininos. Gente, eu tô me sentindo assim muito, muito honrada de estar com essa pessoa aqui hoje. Então, gratidão, seja muito bem-vinda! É toda minha, querida. Muitas bênçãos. Nossa, e quantas vezes a gente, assim, né, se encontrou e reencontrou nessa jornada, e agora um projeto que nos une, Sim, que é a AwakeX. Estava escrito. Estava escrito. E a gente fala muito aqui, né, que tudo tem um propósito, cada encontro tem um propósito. Então, Lídia, eu quero convidar você, assim, a se apresentar, principalmente assim, dentro dessa jornada. Como começou aí essa jornada do bem viver? O que é isso e como isso se relaciona com a saúde? Conta pra gente. Bom, primeiro, muito obrigada por estar aqui nesse podcast, a seu convite, para estar compartilhando sobre a vida, né? Sobre o que a vida tem de mais valoroso, que é a própria vida. Com né? certeza, com certeza. Então, a gente vai aprendendo com os nossos ancestrais, né? Então, eu quero pedir licença para trazer os ensinamentos que eu vim bebendo dessa fonte, né? Essa sabedoria. Essa sabedoria. Então, assim, eu acho importante a gente disseminar, a gente compartilhar aquilo que a gente vai identificando como valioso, né? Que os nossos ancestrais, que os nossos mais velhos trazem. Então, estou hoje aqui para dizer um pouquinho do que eu aprendi, né? Com Dona Flor, com Ailton Krenak e tantos outros aí que vêm nos ensinando e nos relembrando o que é viver na Terra, o que é bem viver na Terra, né? O que é esse bem viver na Terra? Conta pra gente. Então, esse é um termo, né? Eu gosto muito de associar tanto o bem viver como a cultura do cuidado, né? A cultura do cuidado, ela vem para mim numa inspiração com a convivência com a Dona Flor, né? Então, assim, eu trago
essa reverência, né? Que a partir do momento, minha vida tem 2 momentos, antes e depois de Dona Flor, né? Eu acredito fortemente nisso. Então, a Dona Flor, ela é uma matriarca, né, numa comunidade, num quilombo, né, de Alto Paraíso. Na verdade, ela é agora em formato de estrela, fez a passagem, né, vai completar 2 anos esse ano. A gente teve esse momento aí que agora ela nos rege de um outro lugar, mas ao longo da sua vida, ela vem representando um papel importante nessa comunidade, de cuidado com as pessoas dessa comunidade, né, cuidado com a saúde dessas pessoas. No primeiro momento, porque não tinha ali uma assistência médica direta, assim, um hospital, um lugar que as pessoas sempre demandava muito, né? Hoje até é um postinho, depois criaram um postinho lá, tem mais acessibilidade, mas antes a própria comunidade tinha que se organizar, e isso é uma característica dos quilombos, né? Vamos criar, né, que é essa história de quem foi essa palavra é muito difícil de falar, mas que saiu do seu território, perdeu um território de referência, né? E aí encontra nessa união comunitária e reestrutura esse quilombo, né? Então, Dona Flor, ela mora nesse espaço que tem esse tipo de organização. Sim. E ela é uma referência de saúde. Eu não consigo falar no passado. Enfim, ela continua sendo, né? Porque ela vive realmente, Ela vive. Você transborda isso, a gente sente isso muito forte em você Sim, mesmo. que bom, porque Dona Flor vive. E aí, nesse espaço, as pessoas que, quando sentir algum mal-estar, e até mesmo para nascer, né? Hoje em dia, às vezes, a gente está se retomando a cultura dos partos domiciliares, né? Mas a gente viveu muito a cultura do parto hospitalar, né? Que a gente está desconstruindo essa necessidade. Existe uma importância muito grande dessa assistência, Claro. né? Mas existe uma naturalidade no nascer, né? Então, ela era parteira dessa comunidade, então ela trazia vida em todos os sentidos, porque auxiliava no nascimento das pessoas e nos remédios ali das raízes, das plantas para curar as doenças, né? Então, tudo começa aí, né? Então, a cultura do bem viver, que eu tenho, a escola de cultura do bem viver, que eu tenho maior proximidade, é com essa mestra, vendo a maneira como ela se relaciona com as pessoas ali, não só por estar orientando na saúde, mas na relação como um todo, na relação com a natureza, na relação com a comida, com o plantio, com o alimento, com as intrigas. Com as intrigas também. As fofocas, entendeu? Como as pessoas estão lidando. Com caos. Com caos, exatamente. Né, como cuidar, né? Eu vi Dona Flor, assim, vendo algum menino, algum jovem da comunidade desviando para o crime, e ela chamar, vem cá, quero conversar com você, quero que você venha trabalhar aqui comigo, né? Ela tem um quintal maravilhoso, né? Que é uma grande oficina onde ela faz remédio, onde ela faz de novo no presente, né? Tudo bem, Dona Flor, você está presente aqui conosco no nosso coração e com a sua sabedoria. Porque a partir de nós isso vai continuar vivendo realmente. Exatamente, e esse era o sonho dela, Enza, é dar continuidade a esse legado. E eu acho que a cultura do bem viver tem a ver com continuidade, né? Tem a ver com quanto a gente dá continuidade à vida na Terra, e é uma vida que respeita todas as vidas. Nossa, é lindo e profundo isso, né? Se a gente parar para pensar assim. Sim. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Dona Flor em especial, já que a gente está trazendo ela já nesse início, a energia, ela conversava com as plantas, né? Ela trazia essa sabedoria, essa comunicação tão profunda, essa ligação tão profunda. E você vê uma pessoa tão simples, com tão poucos recursos, mas que vivia de uma forma tão abundante ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai desconstruindo essa visão sobre o que é verdadeira abundância, a prosperidade, tudo isso que ela deixou como um legado. Sim, com certeza. E inclusive eu queria trazer uma referência aqui para quem quiser ter um gostinho mais concreto de quem é Dona Flor. Sim, existe por amor. Um filme da Dona Flor, né? Da Erika Bauer, que está disponível no YouTube para quem quiser assistir, né? Dona Flor do Moinho. É um documentário que conta a história dela, a gente personifica, a gente traz quem não conhece, né, para conhecer, mostra como ela vivia ali. É muito interessante ver. Tem um livro também, né, que é a Farmacopeia de Dona Flor, organizado pela Juliana Floriano, né, que é um livro em primeira voz, né? Ela não tinha sido alfabetizada, letrada, mas ela falava, né? Então a Ju gravou ali os ensinamentos e transcreveu. Então é um livro em primeira pessoa, né? Então são referências, né, que a gente pode ter mais concretas de Dona Flor. E essa coisa de conversar com as plantas, ela fala que tudo que ela recebeu foi direto da fonte, né? Ela realmente viveu situações desde a infância, desde os 9 anos de idade, de pessoas em situações de necessidade, e ela ir para o meio da mata e falar, e agora o que eu faço? E ouvindo, assim, pega tal planta, faz tal coisa, mistura tal remédio, né? Olha. Então, ela tem uma história muito linda que inspira a gente nesse lugar de reconectar com uma sabedoria que é do inconsciente coletivo.
Perfeito. né? É nossa. É sobre isso. É sobre isso. Então, assim, é relembrar mesmo, né? Algo que tem a ver, como eu vou dizer, é genuíno de ser humano, entende? Não é algo que a gente, não, mas agora eu não estou mais na ancestralidade, né? Você trouxe essa coisa do futuro ancestral que a gente usa muito hoje em dia, né? Porque é isso, a ancestralidade tem a ver com esse fio condutor que nos conecta com um legado, nos traz para o presente e nos leva para o futuro, né? Não é só o que está no passado, Claro, né? faz essa reconexão profunda. Sim. Então, a gente se conectar com esses povos, né? Assim, com os povos que ainda estão, né? Que nunca se desconectaram, na verdade, da maestria da terra, do saber da terra, né? Da ciclicidade da terra, né? A floresta nos ensina muito, né? É uma grande professora. É uma grande professora, então a gente tem que trazer essa consciência de se relacionar com a floresta e não só consumir a A floresta. floresta, né? Você vê que tudo coopera, né? A floresta inteira, eles estão em cooperação o tempo todo. Exatamente. E tem o tempo para tudo. Às vezes a gente quer acelerar o tempo, a gente quer pular etapas. Você não vê a natureza pulando etapas. Você vê Exatamente. ela respeitando esses ciclos, que faz parte do, né, do germinar, do crescer. E Isso. cada árvore vai apoiando uma outra dentro desse processo de crescimento com a sombra. E isso me traz muito essa questão da comunidade, né? Porque eu sinto que muitas das questões que nós estamos vivenciando hoje, dos desafios, é porque a gente quer trilhar esse caminho individual, solitário, sozinho. Exatamente. E aí começam os processos de adoecimento, porque isso impacta também no todo, porque não está impactando somente o indivíduo. E como você percebe essa desconexão que aconteceu do ser humano com a Terra? O que que isso vem impactando? E o que que esse resgate também de viver em comunidade, com essa sabedoria que sempre esteve presente aqui e que foram guardados por esses grandes guardiões, né? Por esses povos originários, que a gente pode aprender, inclusive, com eles, dentro desse resgate, dessa reconexão. Eu sinto, Enza, que essa desconexão tem a ver. Não tem como eu não falar do paradigma que a gente vive, que a gente segue. Se a gente não reflete sobre ele, a gente nunca vai entender onde é que houve o abismo. Pode falar. Né? Então tem a ver com o colonialismo, né? Tem a ver com os pilares do colonialismo, né? Eu gosto muito de trazer a Grada Quilombo, né? Que é uma artista e uma intelectual, né? Portuguesa, que traz três pilares que eu acho interessante em relação à nossa relação com o outro e com a natureza, né? Que é marginalizar determinados corpos, desumanizar determinados corpos, né? Mercantilizar as relações, né? E qual é um terceiro? E capitalizar a terra, tornar a terra um capital. Isso nos afasta completamente da cultura do cuidado e do bem viver, né? Então, quero trazer também a Ailton Krenak, que fala sobre justamente esse termo do bem viver, né? Citando os irmãos e povos andinos, né? Que fazem disso um movimento, né? Isso é um movimento mesmo, né? Dos povos equatorianos. Ou seja, não é uma teoria, é um movimento. É um movimento, né? De reconexão com essa sabedoria da terra, né? Então, é a gente resgatar, saber, é humanizar novamente todos os tipos de corpos, né? É entender que a natureza não é um bem de consumo, né? Mas é a nossa casa, né? É um espaço de cuidado, é um espaço de conexão, é um espaço de aprendizado, né? Então, os povos que, a duras penas, se mantêm na floresta, porque enquanto eles se mantêm a floresta viva, em pé, a gente tem aí vários... Hoje em dia a gente tem um ministério, né? Que está olhando para isso, né? Então, e a gente vê essa luta, a gente tem que olhar para poder aprender, entender o que do nosso comportamento cotidiano nos afasta. Perfeito. Né? Então, eu acho que é possível a gente refletir na nossa conduta pessoal e não virar só uma teoria bonita, né? E isso tem a ver com o quanto, por exemplo, dói para a gente perceber o nível de contaminação da água. Né? Perceber que as águas do Cerrado, ali da nossa Chapada Diamantina, né? Que é o berço das águas, né? No Brasil, está morrendo. O quanto a gente se identifica ou não com essa verdade, né? Hoje em dia se fala muito da questão climática, né? Talvez para algumas pessoas ainda isso é muito distante no sentido de impacto na sua vida pessoal. E isso é uma ilusão, né? É muito próximo da gente, né? Cada vez mais o cerco se fecha, né? A gente vê as catástrofes acontecendo, então a gente realmente tem que dar alguns passos para trás e aprender com esses povos, porque Ailton Krenak fala também assim que
a cultura do bem viver não é que é uma cultura que é mais fácil viver. Porque às vezes quando a gente associa a palavra bem, É né? A gente pensa assim, verdade. ai, vamos ficar de Ai, vou boa, relaxar aqui agora. né? E não que a gente não possa ficar de boa, mas na verdade a cultura do bem viver pode exigir de nós algumas renúncias, Uma consciência uma consciência, mas que vai. elevada, né, diante das nossas ações, do nosso Uhum, posicionamento no mundo, da nossa exatamente. responsabilidade. Não é uma responsabilidade com peso. É que nem quando fala assim, ai, vou jogar o lixo fora. Fora onde? Porque a gente está no único lugar, É, entendeu? Não exatamente. existe esse fora, existe esse cuidado realmente, essa consciência coletiva. Mas você falou sobre esse aprender. O que que você acredita assim que é essencial nós, enquanto essa construção, inclusive de comunidade Uhum, aqui, quem nos acompanha são pessoas que estão nesse movimento de despertar, sim. de transformação, que Uhum, querem ser agente de transformação nesse mundo. sim. Então, traga pra gente, Lid, elementos que a gente possa colocar na prática esse aprendizado, o que que é importante a Uhum, gente aprender, e como a gente uhum. pode colocar isso na prática para gerar essa transformação, para ocuparmos esse lugar de agente de Uhum. transformação no mundo. Certo, eu também estou buscando, né? Tô nessa busca de aprendizado, assim, de entender como o meu comportamento pode ser esse agente, ou se aliar aos agentes de transformações que já existem, né? Porque às vezes a gente não está engajado numa militância política direta ali, levantando uma bandeira e consciente de todos os assuntos. Mas uma coisa é certa a gente entender: não há transformação possível, nem melhoria possível, nem saúde possível se não for junto, se não for em comunidade, né? Perfeito. Se não for olhando para o lado, né? Não tem Excelente. como, assim, eu buscar conforto para mim, buscar uma vida melhor, se essa vida não for coletiva, né? Então, toda vez que você buscar o seu bem-estar de qualquer maneira que for, seja da sua saúde, do seu alimento, né? Ah, vou consumir orgânico. De onde está vindo esse orgânico? Porque muitas vezes a gente vê orgânico no supermercado cheio de plástico, cheio Verdade. de embalagem com título de orgânico, né? Então, assim, tá, eu tô consumindo orgânico porque é importante para minha saúde, isso é muito bom, porque seres saudáveis vão contribuir melhor para o mundo. Então, a gente tem que, né? Às vezes tem transformações que a gente só vai conseguir fazer na gente mesmo. Não tem como a gente fazer pela outra pessoa. Mas olhar para a cadeia, por exemplo, produtiva desse alimento, É porque né? existem os impactos diretos e os impactos indiretos também, né? E é Uhum, importante a gente ampliar essa percepção e essa visão, porque realmente esse consumo, da forma como nós estamos consumindo, tem um ponto assim muito interessante como você trouxe, né? Não necessariamente para ser agente de transformação a gente precisa estar numa militância. Eu percebo que a gente uhum, pode estar fazendo essa transformação a partir do lugar que a gente está, trazendo essa sim. consciência para nossa família, para os nossos filhos, para nossa comunidade. O que é possível, sabe, fazer? Uhum, Eu acredito muito nesse impacto do micro para trazer essa reverberação também no macro, uhum. sabe? O que a gente pode fazer, mas é importante estar em quê? Em movimento. Em movimento, com E certeza. em movimento coletivo. E o que mais você acredita que é possível a gente fazer enquanto esse movimento micro? Então, também primeiro não criar obstáculos, né, de dificuldade se você não tem, porque assim, às vezes a gente tem dificuldade de mudar hábitos, né? Então você fala, ah, não é da minha realidade, ou então, sabe assim, entender que a gente pode se ajudar, né? Cada pessoa vai ter um saber que vai contribuir. Então, entender que existe uma aliança possível nessa cultura do bem viver, que em suma é isso, é a gente poder organizar um movimento que auxilie um ao outro, né? Às vezes, quando a gente mora no condomínio, a gente percebe isso, a gente precisa discutir sobre as questões daquele condomínio, a gente precisa dialogar, por mais que eu esteja ali no meu apartamento, né, ou daquela vizinhança, em algum momento, algum problema vai nos levar a uma reunião coletiva para tomar uma decisão, né? E isso pode ser mais constante, né? Porque a gente está o tempo todo em relação, né? Então, o pilar do bem viver é sobre a relação acontece o tempo todo com todo mundo e com tudo. Então, trazer consciência para todas as relações que você estabelece no seu cotidiano. Eu acho que isso vai abrindo portas, virando chaves, que é uma constante, não é do dia para a noite. Tem muitas transformações que eu ainda não alcancei, mas que são metas, né? Que eu falo assim, eu vou chegar lá.
É importante a gente ter essas metas, né? Ter esse alvo, esses objetivos para saber em qual direção. E a gente fala muito isso aqui na comunidade AwakeX, a importância de ter clareza onde a gente quer chegar, qual transformação que a gente quer gerar no mundo, qual impacto positivo que a gente quer trazer para o mundo, como a gente pode estar aproveitando de toda a nossa potência, dos nossos talentos. E aqui a gente fala muito, Lídia, sobre a questão do despertar do potencial humano. Que a gente acredita que todos nós viemos para esse movimento coletivo, essa missão coletiva, mas que temos um potencial único que pode ser transbordado aí desde que ele seja despertado e ativado. Então, junto com esse movimento de comunidade, de viver se apoiando, ter essa rede de apoio, de elevação de consciência, né, nós também trazemos esse movimento para esse despertar desse potencial que está aí. E essa conversa de hoje é justamente para começar a trazer essas chaves de como nós podemos atuar a partir de onde nós estamos. E o que é esse viver, esse bem viver, esse viver em comunidade? E quais são esses pilares, assim, que são importantes dentro dessa construção de uma comunidade ou dentro dessa a própria relação também com a saúde, né? Como isso impacta nessa questão da saúde? Conta pra gente. Sim, você falou duas coisas importantes, aliás, três, quando você falou saúde, né? Mas essa coisa de potencializar, né? Da gente mover esse potencial humano, isso me fez lembrar da matriciência. Claro. Né? Porque quando a gente fala de matriarcado, e eu trago uma sabedoria ancestral africana, né? De mulheres africanas que viviam nesse contexto da matrigestão. Né? Então, quando eu falo de matrigestão, eu estou falando de gestar potenciais de vida. Não é necessariamente a pessoa que tem útero e que engravida e que gesta. Isso é também gestar a vida, né? Então, falar de cultura do bem viver é sempre falar de nutrir uma vida. E essa vida está em tudo, né? Então, quando você se coloca nesse lugar de nutrir a vida em algo ou em alguém, o potencial de algo em alguém, você está contribuindo para o bem viver e você está trazendo uma gestão máter, uma matrigestão da vida. Né, que não é sobre só ser mulher ou homem, mas é olhar para a vida como uma constante gestar poder e gerar mais vida, e gerar mais vida, e gerar mais vida. Né? Então, quando você tem esse olhar, que o tempo todo você pode gerar vida, você já está com a sua anteninha direcionada para o bem viver. Né? Olha que incrível isso, né? É um novo olhar, é uma nova consciência de ver tudo. Novo e ao mesmo tempo antigo, né? Porque o futuro é ancestral. O futuro é ancestral. Então, a gente está lá no pássaro, no sankofa, né? Que é um símbolo também africano que traz esse olhar, caminhar para frente olhando para trás. E quando eu falo esse novo olhar, eu falo dentro da Matrix, né? Do que foi programado. Sim. Esse novo olhar dentro da programação que está estabelecida e que nós estamos inseridos. E que a gente está aqui com esses agentes hackeando para justamente saber como utilizar dessa maestria, cada vez sermos mestres e curandeiros de nós mesmos, ao mesmo tempo que nós vamos estar transbordando essa maestria para trazer essa harmonia para esse campo, esse equilíbrio, esse resgate, essa reconexão. Entender que em cada momento, em cada espaço que nós ocupamos, nós somos esse agente também de cura. Totalmente. Entende? E sim, e você falou, Enza, de pilares, né? E eu lembrei de alguns termos que são usados nesse movimento, que é a reciprocidade, é um pilar, né? Dar e receber. Perfeito. Então, mesmo que a gente esteja no lugar de quem está aprendendo e despertando para esse novo olhar, nós temos uma contribuição. Sempre. Então, essa é uma base. Porque não existe cultura do bem viver, do vem a nós só. Não tem como. Né? Eu vou aqui aprender, eu não estou pronto. Porque muitas vezes o discurso é assim, ainda não sei como fazer. Não, é porque eu não entendo sobre lixo. A gente, às vezes, se coloca no lugar do não saber. E sim, a gente está sempre aprendendo. Mas sempre tem algo que a gente possa contribuir. Perfeito. Né? Então, tem o pilar da reciprocidade, tem o pilar da complementariedade. Excelente. Né? Fala mais pra gente. Então, assim, ou seja, você tem a minha parte, mas eu sempre posso complementar o que eu sou com o que o outro tem. Né? E isso vai nos fazendo a vida uma conexão interminável. Uma rede, isso é uma rede. Uma teia, né? Uma teia. Uma teia forte, porque querendo ou não, quando a gente se complementa, e aqui na comunidade AwakeX a gente acredita muito nisso, porque a gente tem diversos conhecimentos, saberes que a gente troca, tanto que a gente fala muito dos nossos encontros, que são trocas de saberes, porque aqui sempre a gente está nesse lugar de ser mestre e aprendiz ao mesmo tempo. E também a gente percebe que a gente não precisa saber tudo, fazer tudo. Não tem nem como. Não tem como. No podcast passado, o
Gustavo estava dando um exemplo muito interessante, né, sobre essa questão de caminhar. E a pessoa quer chegar e caminhar 800, 1.000 quilômetros sozinho. Pode ser que consiga, mas pode ser que não sobreviva, porque podem ter muitos desafios, pode adoecer, Uhum. pode acontecer tantas coisas, mas se você tiver em comunidade, você vai ter esse apoio, esse acolhimento, esse suporte para continuar. Pode ser que demore um pouco mais, mas traz para dentro dessa consciência essa possibilidade da gente cumprir o nosso objetivo, né, final. Com certeza. E falando sobre a saúde, isso que você traz agora me faz lembrar assim que justo esse isolamento, eu vou chamar assim, né, esse excesso de individualização que nos adoeceu, né? Porque nos sobrecarregou. Sim, Né? Hoje em dia a gente tem aí um retorno da criação das crianças, por exemplo, né? As comunidades africanas já entendem que para você criar uma criança ou adulto, você precisa da comunidade. olha, Porque pai e mãe ficou muito sobrecarregado nessa função, que aí depois transfere para a escola, que é o professor, e fica uma coisa muito institucionalizada, né? E a gente entende que o desenvolvimento de um ser depende de uma comunidade, porque são várias referências que se tem, né? Então, essa sobrecarga de responsabilidade, de ser a referência de tudo, ou dentro de uma relação, ou dentro da relação pai e mãe, nos adoece, sabe? Então, é nesse sentido de buscar essa saúde que a gente vem para esse olhar do bem viver. Né? Eu preciso do médico, eu preciso do professor, eu preciso de várias outras pessoas para ajudar a desenvolver a vida de um ser, que é o meu filho, que é aquela criança. Né? Assim, então, você vê em várias comunidades africanas, as crianças, inclusive, apresentando várias mães. olha que interessante. Né? Essa aqui é minha mãe, é minha mãe, minha mãe. Mas eu falo, mas quem é sua mãe Mas quem é mesmo? sua mãe? Todas. Todas são minha mãe. Porque, querendo ou não, essa doação de amor, né? E me lembra muito sobre essa questão, no final, é o amor que nos une. E quando a gente está dentro dessa consciência de trazer esse cuidado para esse novo ser, esse ambiente seguro, esse ambiente amoroso, e que a comunidade é um terreno fértil que permite isso, ter Sim. várias referências, vários saberes, vários conhecimentos ali dentro de um movimento que não é um movimento assim só livre. Eu percebo que a comunidade traz para gente uma estrutura segura Sim, para que isso possa florescer, essa criança possa florescer, né? Essa exatamente. semente germinar e florescer. Fértil, né? A comunidade é um terreno fértil. Terreno fértil, gratidão, era isso que eu queria dizer. E seguro também, né? Porque não é fácil você ser uma semente e ter coragem de se desenvolver ali, né? Num lugar escuro. A gente pode Isso. realmente aprender com a própria semente, né? Você precisa de um incentivo ali, né? De uma contenção, né? De uma nutrição. E você dá tudo isso para um pai ou para uma mãe, fica demais, né? Fica muito. Então, assim, o objetivo é trazer mais saúde, né? E talvez a gente tenha que passar aí por algumas renúncias, né? Porque vai ter que ter diálogo, né? Diálogo de valores, de perspectivas, mas é super possível, né? Às vezes a gente pega referências diferentes, por exemplo, eu queria trazer aqui também, por exemplo, na cultura do cuidado, a gente tem aí o Papa Francisco, por exemplo, né? Uhum. Que trouxe logo após a pandemia um discurso, né? No dia 1º de janeiro, né? Que é o Dia Mundial da Paz, justamente em prol da cultura de paz. Ele fala da cultura do cuidado, né? Ele usa esse termo para que a Olha gente que possa vencer as diferenças, né? maravilha. Vencer as guerras, né? Para poder ter um compromisso com a cultura do cuidado, né? Não só se apegar ao meu país, à minha família, mas entender que a humanidade precisa se cuidar como um todo, né? Com certeza. E tudo isso que você trouxe é muito importante, sabe, Lid? E eu percebo também alguns padrões, algumas crenças que a gente carrega, algumas visões de mundo que precisam talvez morrer, desapegar, deixar ir para que esse novo lugar possa existir. E eu sei que você também é terapeuta, reprogramadora. Aí Sim. foi lindo o nosso encontro dentro dessas formações. Uhum. E eu quero trazer, assim, dentro dessa perspectiva, quais são essas crenças ou esses padrões que é importante a gente deixar ir, morrer, desconstruir as verdades absolutas que a gente acreditou até aqui, que a gente defendia que, na verdade, são programações que fazem parte de uma agenda, de um sistema de controle. Sim. E que é importante a gente estar atento, questionar, para desconstruir, para desprogramar, para que esse bem viver, essa cultura do cuidado, ele tenha um terreno ainda mais fértil para que ele possa, né, florescer, germinar, enfim. Uhum.
Bom, quando você traz, né, essa coisa do deixar morrer, eu entendo que uma crença, né, que a gente possa ter muito limitante dentro da cultura da vida, né, e do bem viver, é justo essa percepção de morte, né? Uhum. O que significa deixar morrer? Porque às vezes a gente fica numa busca desenfreada por uma vida que não é a verdadeira vida, né? Porque a gente não entende aquilo que você falou da natureza cíclica, né? Da gente entender que existe uma ciclicidade, um ritmo natural, né? Que a natureza traz pra gente. E aí a gente precisa que esse ciclo se finde e um outro recomece, né? Então a gente primeiro precisa saber que a gente caminhou, sei lá, até aqui, e nem tudo que a gente caminhou até aqui é o suficiente para a gente ter a cultura do bem viver. Significa que agora a gente vai abrir uma outra página, né? A gente vai aprender coisas novas, mesmo sendo adulto. Mesmo sendo adulto de 60 anos, 70 anos, a gente pode abrir uma nova página da nossa vida. Uhum. Ou seja, a gente está abrindo mais vida. Então, necessariamente, quando você deixa morrer, você deixa nascer, né? Perfeito, Porque às vezes a gente perfeito. fica apegado a não morrer, então a gente não quer largar o osso, né? Porque a gente acha que Sim, aquilo é o que faz sentido pra gente, que a minha vida é essa, meu caminho é esse, essa é a minha personalidade, minha identidade, minha bandeira. E a verdade é que uma vida em comunidade vai convidar a gente o tempo todo a largar as bandeiras que a gente acreditava, né? A largar aquelas coisas que davam sentido. Você fala, ih, mas não era nada disso. Né? Não era bem por aí. Trabalhei 30 anos com isso. Não, mas na verdade, será que eu fiz uma escolha totalmente errada até aqui? Não, você caminhou até aqui. Foi um ciclo, foi um foi ciclo. uma estação. E que trouxe também uma estrutura importante para dar esse próximo passo para esse novo ciclo, né? Porque todo final de ciclo eu sinto que ele dá esse impulsionamento para o próximo. Exatamente. E- E e- essa é a constância. Essa é a constância. A própria vegetação, o cerrado ensina, o cerrado ensina muito isso pra gente, né? Ele passa por transformações fortes, profundas, de queimadura, e intensas. você fala, pronto, agora acabou o cerrado, agora morreu mesmo. E ele vai lá e renasce. Não é, a gente ainda precisa cuidar muito dele, né? Assim, ainda que ele seja muito resistente, forte, Resiliente, né? resiliente, mas a vida é isso, e é isso que a natureza nos ensina, essa transformação constante de sempre trazer mais vida. Eu acho que o que eu quero trazer, assim, né? Muito Fechando lindo. isso aqui, a gente precisa sempre trazer mais vida, e às vezes a morte faz parte disso. Perfeito. Amei. Que aduba a terra, entendeu? Nossa, vou levar isso aqui com certeza, colocar no meu diário hoje como um grande aprendizado. Essa sabedoria, né? Porque, querendo ou não, traz de uma consciência. Eu sinto quando você fala dessa consciência maior, manifestando aqui, trazendo esse saber para transbordar para nós. Mas vamos lá, o que mais é importante? Você falou sobre bandeiras, isso é muito importante, né? Uhum. Porque tem muita gente que chega na comunidade Sim, querendo impor as suas verdades, é. né? E é importante esse lugar assim de humildade mesmo, Uhum. de humildade para servir, humildade para aprender, lembrar que nós estamos aqui para servir. No Sim. final das contas, é um constante servir, Uhum. não é verdade? Bom, mas eu quero trazer mais. Eu sei que você faz também vários círculos com essas Uhum. ciências e saberes femininos voltados para esse cuidado da mulher, saúde também da mulher. Você trabalha Uhum. com isso. E a gente tem uma comunidade que é a Wake X Woman, que é dedicada para esse cuidado com o feminino. Então, para você, mulher, que sente que é importante ter um espaço seguro de acolhimento, de troca de saberes, onde a gente vai poder se vulnerabilizar para a gente acessar essa essência mais real. Então, quero convidar você a fazer parte da comunidade Awake X Woman, tá bom? Então, a gente vai estar realizando várias imersões, eventos ao longo desse ano. Então, clica aqui no link, fique ligado, nossa programação, várias imersões, não só aqui em Brasília, mas fora de Brasília também. Então, e imersões online, vivências online, onde vão ter trilhas, e uma das trilhas que você pode se beneficiar é uma trilha com a Lid, que vai estar Uhum. lá na nossa comunidade. Então, Muito prazer. trazendo assim, Lid, esse saber voltado para o feminino e essa saúde também para o feminino, né? O que que é um círculo? Qual a potência do círculo e esses saberes, esse ambiente seguro voltado para mulheres? Sim, eu queria trazer assim, antes de falar especialmente sobre o ciclo, sobre o movimento em direção a esse feminino Uhum. e em direção à mulher, né? Que eu aprendi e venho aprendendo também com as comunidades africanas, né? Que dentro dessa perspectiva de matrigestão e também de um movimento que chama mulherismo africana, né? Sim.
a gente olha para esse cuidado com o feminino como um cuidado da base da comunidade. Pensa bem, né? O feminino por excelência, assim, por excelência, não sei se seria muito bem a palavra, mas pela experiência física, gesta uma vida, Sim. né? Então, necessariamente, para que essa vida continue sendo gestada, a gente precisa cuidar desses corpos, ter um olhar mais precioso, mais valoroso, né? Para os corpos que gestam vida. Isso significa que a gente já está honrando uma vida, né? Às vezes, naquele ventre vai estar se desenvolvendo ali uma vida que não vai ter um útero, mas é uma vida, e essa vida precisa ser cuidada, né? Então, quando a gente faz um movimento em direção aos círculos, às mulheres, à união de mulheres, a gente está cuidando da comunidade. E o mulherismo africano me ensinou isso, né? Que tem alguns princípios, né? Uhum. Que eu quero trazer aqui também para a comunidade Claro, por sobre esse amor. movimento, né? São 18 princípios, depois a gente vai aprofundar mais sobre eles, né? Que identificam mulheres, né? Que têm mulheres africanas em diáspora que repetem uma estrutura que acontece há milênios, que é uma estrutura de cuidar de toda a comunidade. Então, o movimento em cuidado com o homem, com a mulher, com a criança, com o ancião, todos fazem parte do mulherismo africano, né? Que legal. Então, assim, hoje em dia, quando a gente faz círculos, né, que a gente convida mulheres ou pessoas com útero para resgatar nela esse poder, essa consciência, né, que ela carrega em si mesma de ser potência para uma comunidade. Porque a gente veio sendo silenciado. Então, é relembrar práticas e memórias que nos potencializam nesse sentido, né? Então, uma mulher potente, uma mulher com a consciência desperta de si mesma, ela desperta toda uma comunidade, né? Seu companheiro, seu irmão, sua família, né? Então, o objetivo dos círculos é reconectar com essa ancestralidade de gestar a vida. Para mim, ficou muito claro isso na experiência com a Dona Flor e dentro dessa perspectiva, né, do mulherismo africano, que a gente tem aí a Catiúcia Ribeiro, né, que é uma professora que fala muito disso, né, esqueci o nome dela agora. A Aninha Urace também é uma outra referência que é muito interessante da gente buscar para poder entender melhor sobre esse movimento. Nossa, gratidão por trazer essas referências assim. E a gente percebe o tanto que realmente os círculos de mulheres são potentes, né? E importante nesse movimento, desse cuidado do feminino, que não só apenas do mulher, mas assim, trazer esse olhar dessa sensibilidade, dessa sutileza, trazer mais esse olhar do acolhimento, né? Querendo ou não, a mãe traz muito isso, esse acolhimento. E eu percebo dentro dessa jornada de aprendiz, dentro dessas sabedorias do feminino, que acabou que essa desconexão também vem de ocupar um lugar que não é nosso, querendo ser uma coisa que não é o nosso lugar. E esses saberes também vão se perdendo, e é o momento da gente resgatar esses saberes voltados para o feminino. E você falou sobre alguns princípios, que você puder compartilhar com a gente. Eu queria convidar você para compartilhar alguns que fazem parte. E em seguida também trazer em relação ao que você sente que é essencial dentro desse movimento de resgate dessa sabedoria ancestral voltada para esse olhar do feminino. Alguns dos princípios, né, que se repetem, que a gente vê, assim, quando eu falo de diáspora africana, né, eu falo das pessoas que saíram desse continente, que é o continente mãe, né, e foram povoando o mundo, assim, né? Tem uma teoria que é muito interessante a gente pesquisar, né, do Cheikh Anta Diop, que é um senegalês, né, um professor filósofo, que ele tem um livro que fala da teoria dos dois berços, né? Então, ele fala de um matriarcado que não é uma oposição ao patriarcado, e nem que, que o patriarcado veio se opor, vice-versa. Não, ele fala de uma estrutura que acontecia em África, que depois nos outros continentes não tinha, né? No continente europeu havia muito mais hostilidade no sentido de lidar com a natureza, muita neve, muito frio. Então os homens deixavam as mulheres, os anciãos e as crianças para trás, porque eles precisavam de força para caçar, para buscar comida, né? A natureza era esse enfrentamento, né? O homem encarava a natureza como um desafio, né? E em África, como o clima era outro, né? Muita abundância, muito cultivo, muita agricultura, sol, rio. Então, a natureza era um deus, né? Era um orixá. Oxum é o rio, né? Assim, o sangue, as matas. Então, as pessoas viam Deus na natureza da mulher que gestava, né? Na sabedoria do ancião que tinha que ser cuidado com todo amor, né? Na criança que estava chegando. Então, isso foi criando valores,
né? Então, nessa perspectiva matriarcal, né, de matrigestão, existe esse olhar dentro dos princípios para a criança e para o ancião, de muito cuidado, de muito valor dentro da comunidade, Uhum. né? Isso é um princípio ético. Existe essa união entre homem e mulher em relação à vida, né? O cuidado do homem e da mulher tem que estar em equilíbrio, né? Perfeito. Então, são alguns dos princípios que a gente vê, por exemplo, nos quilombos, hoje em dia, em vários lugares, né? No Brasil, no mundo. A gente vê nos terreiros, né? Da cultura africana, que foi se expandindo em forma de sua religiosidade, espiritualidade, a maneira como se organiza ali, né? Em Uhum. torno das mulheres. Então, isso foi se repetindo em alguns contextos, né? Perfeito. E dentro dessa sabedoria feminina, o que que você sente que é importante a gente começar a resgatar para esse cuidado voltado mais para a mulher mesmo? Uhum. Eu sinto que é cuidar da saúde do corpo e da saúde emocional, que muitas vezes também a gente tem um contraponto, né? A gente vira o centro, a referência do cuidado, né? A gente fala Uhum. aqui de matrigestão, matriz, todo mundo, então a mulher representa o máximo do cuidado. Então ela é aquela que oferta o cuidado, mas não recebe, né? Sim, Nem dá a si mesma, né? Então eu sinto que um resgate na prática que a gente desperta, tem o objetivo de despertar para a mulher, é esse autocuidado, esse olhar para a sua própria saúde, esse olhar para o seu ciclo, né? Porque a gente tem essa experiência num corpo feminino, então a gente tem um ciclo hormonal que nos coloca de frente para um ciclo da vida, né? Então a gente sim, também tem estações, claro. né? Então a gente precisa entender como essas estações nos influenciam, que é diferente de uma pessoa que não tem útero, né? Elas têm uma regularidade num ciclo curto de tempo, que é o ciclo lunar, de 28 dias, né? Como a gente se relaciona com esse ciclo fora e esse ciclo dentro, né? Como a gente pode, por exemplo, uma coisa que a dona Flor me deixou como legado e para muitas outras aprendizes dela é o cuidado com o intestino, Olha, né? Que são as nossas raízes, assim, né? E hoje em dia a gente tem aí uma estatística de câncer intestinal muito mais recorrente em mulheres, né? não Porque sabia é disso. uma recorrência maior, é tanto que é um protocolo médico a mulher, quando passa dos 45 anos, fazer colonoscopia para saber se está tudo bem, Olha, né? Porque existe esse acúmulo de emoções mal digeridas, né? Quando a gente fala de digestão, de sistema digestivo, a gente está falando de digerir alimento, mas a gente está falando também de digerir experiência, né? Então, a mulher, como fica muito nessa função do cuidar do outro, ela praticamente não digere as suas experiências, né? Mal digere um puerpério, já sim. tem que voltar para trabalhar, né? Porque às vezes é arrimo de família, E entende? a gente vê Então, essas dinâmicas acontecendo realmente. então é isso. Eu sinto que a mulher precisa despertar esse senso do cuidado para si mesmo. Oxum nos ensina isso, né? Que é esse orixá, né? Dentro do culto africano, essa referência de sabedoria, né? Orixá das águas, que as águas são um espelho da gente olhar para o espelho, né? Tem uma sabedoria que fala: Oxum primeiro banha as suas joias para depois banhar os seus filhos, Com certeza. né? E por onde pode começar assim esse cuidado? Porque eu sei que hoje muitas pessoas podem se sentir, muitas mulheres se sentir perdidas com tantos afazeres, né? Com tantos papéis que ocupam dentro do dia a dia. É importante criar esse espaço para esse autocuidado, Exatamente. criar esse espaço mesmo, assim, determinar. A gente estava até falando no outro podcast da importância da gente criar um espaço para meditação, para ter esse momento, para determinar isso. E eu percebo que o autocuidado também dessa mesma forma. Então, por onde pode começar esse autocuidado voltado, especialmente agora, falando em relação à mulher? Por onde ela pode começar? Quando você estava falando isso, me veio logo um jargão que as pessoas usam muito, que é a questão da TPM, né? Que é o tempo para meditar. Então tem que ter esse tempo mesmo, né? Tem que entender que não mudar o paradigma, né? Se existe uma natureza cíclica que todo dia nos ensina, que nós temos disponibilidade emocional que varia, a gente tem que respeitar essa disponibilidade. Então, às vezes, quando eu estou ovulando, né, eu vou estar muito mais disponível mesmo, né, para cuidar, para fora, né? Com Com energia. energia. E às vezes, quando eu tô já numa fase indo para o ciclo da menstruação, eu já tô mais para dentro, né? Então, respeitar essa variação emocional
e fisiológica, né? E comunicar para as pessoas que você convive. Olha, agora eu tô no fase X, não venha me pedir isso ou aquilo, não venha discutir a relação, né? Então, assim, esse autorrespeito, e às vezes você vai precisar de ajuda para isso, né? Para se entender melhor, Claro. né? Entrar numa comunidade de mulheres, porque isso é, assim, fundamental. Se tem uma coisa que também transformou minha vida, além de Dona Flor, e Dona Flor também me trouxe isso, é estar numa comunidade de mulheres, porque a gente se espelha, Sim. a gente se cura ouvindo a história da outra, né? O nosso útero, ele é ressonante, frequencialmente falando. É tanto que mulheres juntas acabam Lunando. afinizando, lunando juntos, né? Sincronizando os ciclos, Sim. porque a gente realmente se cura simplesmente sentando numa roda e estando juntas. Por ressonância. Por ressonância. Isso aí é só você viver a experiência que você vai comprovar, né? E eu tenho, assim, uma gratidão profunda de ter conhecido o Círculo de Mulheres, não só por facilitar, porque muitas vezes a gente vai facilitar um ciclo e a gente mais recebe, a gente mais se encanta do que qualquer coisa, né? Sai nutrida, né? Todas saem nutridas. E imagina, o que que a gente está fazendo? A gente está criando uma pequena terra ali, uma pequena comunidade, isso vai reverberar para a nossa vida, na nossa relação profissional, na nossa vida familiar, né? Na nossa atuação enquanto transformação no mundo. Então, um dos melhores E caminhos. você trouxe um olhar assim, muito importante, Lidy, sobre essa questão do respeito, né? Do respeitar os ciclos, observar o corpo, o que que o corpo está pedindo. É tão interessante, porque lá em casa, assim, a gente já vem trabalhando essas questões dos tabus que foram impostos. E um desses é da alunação. E eu realmente eu entro no modo caverna. Nossa, eu quero conversar menos, eu quero ficar em silêncio, Sim. mais escrevendo comigo mesma. E aí é interessante que os meus filhos, eles já perguntavam: mãe, você tá perto de lunar? Porque Maravilhoso. quando eu começava a ficar muito quieta, perguntar, e eu começava a falar pouco, eles já percebiam. Isso é legal, de ter esse espaço, esse cuidado, de fazer um chazinho, né? Um Total. escaldapés ali, né? São pequenas coisas, mas que fazem a diferença também dentro desse apoio, porque a família é uma comunidade ali, Total. né? Total. Então, ter esse apoio faz toda a diferença. E poder receber de outras mulheres. Recentemente, nós tivemos a imersão da WakeX, onde nós tivemos vários momentos lindos, incríveis. E foi bem interessante essas trocas, porque nós fizemos esse espaço de dança, de movimento, mas também colocamos um espaço para elas receberem um escaldapés. E nesse momento do escaldapés, nós íamos sentindo todas as palavras que vinham de uma forma assim, bem elevada para aquela mulher. Nada programado. A gente simplesmente se entregava nesse servir, nós, quanto facilitadoras, por elas para receber. E muitas mulheres se emocionando porque nunca tiveram esse tipo de autocuidado. Sim. E algumas mostrando esse desafio, inclusive, de receber. Olha o quanto esse programa está tão assim, né, enraizado, que nos coloca numa dificuldade de receber algo tão, tão simples, mas ao mesmo tempo tão potente, né, que é esse cuidado com as ervas. Enfim, nossa, a gente poderia ficar aqui horas, né, trazendo muitos temas em relação aos círculos. E a Lídia, ela vai estar conosco na plataforma. Nós vamos estar organizando encontros online também para essas trocas de saberes. Então, aqui é esse despertar para esse olhar, para esse autocuidado, esse bem viver, voltado de uma forma mais ampla, mas também trazendo esse cuidado voltado para a mulher, que é onde nós queremos trazer também esse movimento, essa comunidade, esse ambiente seguro para que a gente possa se vulnerabilizar, para a gente possa, assim, dissolver todas aquelas capas. E eu já usei uma, assim, da super mulher, que tinha que dar conta de tudo. Isso não me levou a um lugar muito bom. Sim. Né? Foi quando eu realmente percebi que eu estava num processo de uma depressão não diagnosticada. Porque eu achava que eu tinha que sustentar tudo, inclusive ocupar lugares que nem eram meus. E você até me lembrou, vou fazer um breve aqui, da matriarca, da 11ª matriarca, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, Bora né? trazer Então, essa sabedoria. Essa sabedoria incrível, né? Que é a lenda das 13 matriarcas do clã original, né? Pode explicar o que é. Sim, eu sou muito encantada, assim, né? Com essa referência ancestral, né? Que a gente conhece bem sistematizada no livro da Jamie Sams, né? Mas que atravessa várias etnias, né, nativo-americanas, assim, se a gente for parar para pensar, tantas outras que têm a ver com o momento em que a Terra tinha se desconectado da humanidade, tinha se perdido do que era ser humano. E aí, dentro dessa lenda, eles contam que a avó Lua e a mãe Terra se reuniram no clã da tartaruga e disseram assim, a gente precisa
falar para os humanos relembrarem o que é ser humano na Terra. Como é que a gente faz? Aí elas tiveram a ideia de mandar 13 anciãs, que são 13 mulheres ligadas, cada uma a um ciclo lunar, para relembrar a verdade que o grande mistério depositou no coração de todos os seres, né, de acordo com cada ciclo, assim, a perspectiva diferente da verdade. Então, essa 11ª, né, dentro das 13, é aquela que nos ensina a caminhar a verdade. E ela é guardiã da liderança. Da liderança. Né? Então, então é muito interessante porque essas histórias trazem ensinamentos através de um mito. Sim. Então, tem a história dela contando os vários desafios, porque elas vêm para a Terra, segundo essa lenda, né? Elas vêm para a Terra, mas elas não vêm bebezinha, elas já vêm anciã, embora com um rosto jovem, elas nunca envelhecem, e elas ficam ali. Aí vão passando gerações e gerações, elas vão trazendo essas memórias, até que quando elas morrem, fica o crânio de cristal, e esse crânio de cristal é a memória que vai reverberar para a gente conseguir ficar com esse aprendizado, né? Então, essa 11ª anciã, dentro do mito dela, assim, brevemente, ela é alguém que chega, assim, né? Muito disponível para estar fazendo, acontecendo, liderando, cuidando, e ela tem um encontro com a leoa da montanha que fala, calma aí, você não é ilimitada assim, né? E você não pode dizer para os outros, né, o que fazer. Você é quem veio abrir caminhos. Mas é importante você encontrar um ritmo de pausa e descanso, né? E aí, quando ela tem esse momento com a leoa da montanha, dando um spoiler aqui, ela recebe a intuição de que ela tem que criar a tenda da lua, a tenda vermelha. A tenda vermelha. Que é esse espaço onde as mulheres vão se reunir para se, né, principalmente no período que estão menstruando, que estão lunando, para se acolher. Né? Enquanto isso, as crianças ou os outros afazeres dela são cuidados por outras pessoas, para ela ter esse tempo. Sim. Né? Então, um conhecimento ancestral que vem nos ensinando isso que até hoje a gente está tentando resgatar, né? Estamos aqui em movimento, então vamos trazer por amor os nossos contos das nossas 13 anciãs, essa sabedoria, que também vai estar presente nas nossas imersões, em todos os movimentos que nós vamos estar fazendo presencialmente e online nas jornadas. Então, eu convido para quem estiver aqui nos assistindo para acompanhar lá dentro da comunidade, que vai ficar na área de membros exclusiva. Lide, gratidão imensa por toda troca de sabedoria. Ficou com certeza, assim, uma vontade de te ouvir muito mais. A gente sabe que você também tem um projeto Cantos e Contos? Cantos e Contos. É. Cantos e Contos. Então, quem sentir pode acompanhar também a Lide nas redes sociais, no seu canal do YouTube. E que, por amor, traga seus cantos e contos para nossa comunidade, tá bom? Para já estar aqui na nossa comunidade. Vou deixar aqui esse convite. E espero em breve a gente estar fazendo muitas outras trocas. Então, ó, gratidão. Gratidão, muitas Isa. bênçãos. E vamos juntos nesta jornada.